Peraí, vamos ver se o rapaz aí já tá ouvindo. Era pra rádio TV, porque a rádio local todo mundo assiste. E eu dei botar no carro. Irmãs que estão agora nos assistindo pela Facebook, Nossa Senhora Perto do Socorro, e pelo Instagram. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos com esta celebração do Domingo de Ramos e Santana Santa. Estes dias que antecedem o triunfo pascual constituem uma experiência singular da misericórdia divina. Vivamos neste domingo disponíveis à ação da graça de Deus derramada sobre nós por Cristo. Procissão de entrada. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Amado irmão, amada irmã, você que neste momento está rezando conosco, já entrou aí nas redes sociais para rezar conosco, possamos estar unidos em oração nesta tarde, neste início de noite, para celebrarmos a liturgia do Domingo de Ramos. Olhando para esta liturgia, podemos perceber a tamanha graça de Deus sobre nós, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, aquilo que hoje nós queremos também celebrar, a entrada de Cristo nesta cidade e também na nossa vida. Você que está nos acompanhando, seja dos lugares mais perto ou mais distante, receba desde já o nosso abraço. Com certeza você preparou o seu ramo, hoje também preparou o seu copo com água, para que a gente possa, no final da Santa Missa, pedir a Deus a bênção. Invoquemos a Trindade Santa sobre nós, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. Amados irmãos e irmãs, eu apoio você que aqui está neste momento e veio para colaborar nesta liturgia. Podemos ver que
4, 5, 6 pessoas conosco aqui para rezar esta liturgia, rezar também com você aí em casa, a quem eu quero acolher, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos o perdão de Deus sobre nós, para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios da Eucaristia. Você que está na sua casa nesse momento, rezando conosco, silencie teu coração. Peça o perdão de Deus pelas vezes que não fomos capazes de reconhecer a grandiosidade de Deus no meio de nós, pelas vezes que até duvidamos da presença de Deus, pelas vezes que não convivemos bem na nossa casa com os nossos. Peçamos o perdão de Deus sobre nós, a vossa misericórdia, no ato penitencial. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz.
seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Coloquemos neste momento as nossas intenções, porque nós queremos rezar nesta Santa Eucaristia. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos, nesse momento, no silêncio do nosso coração, escutar a palavra do Senhor. Não desviei meu rosto dos bofetadas e cusparadas. Sei que não serei humilhado. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos responder o salmo cantando. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Meu Deus, por que me abandonastes? Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cais numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, o meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me
Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai ao redor lhes camisa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Você que está na sua casa, fiquemos então de pé para que a gente possa rezar juntos, escutando o Santo Evangelho de hoje. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante do Pôncio Pilatos e este interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. Nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa ele te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois querem que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, levou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa
e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram a coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça, em uma vara de sua mão direita. Então se ajoelham diante de Jesus e o zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cara. Depois de zombar dele, tiram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, na cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda acima da cabeça de Jesus. Puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, todos os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É o Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que é o livre agora, se é que é Deus o que ama. Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estiveram ouvindo o disseram: Ele está chamando Elias? E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na jarra e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, e a terra tremeu, e as pedras partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Agora, nesse momento, você que está aí na sua casa, rezando conosco, preste bem atenção. O que nós estamos celebrando nesse dia? Quero trazer para vocês algo muito especial.
nesta nossa reflexão, neste dia em que celebramos essa liturgia do Domingo de Ramos, que é uma preparação para a Semana Santa. Hoje, com certeza, olhando para esta liturgia, podemos perceber que na carta de São Paulo aos Filipenses, já na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, é apresentado a nós a humilhação e a exaltação de Jesus. Já na segunda leitura, vemos então que Jesus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, ele despojou-se da sua glória e assumiu em tudo a nossa condição humana. Na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, a descida de Jesus como Pai, como Filho e como o Espírito Santo, fazendo assim um de nós, assumindo a minha condição na humanidade, assumindo a sua condição, assumindo a nossa condição. Hoje, Jesus, nesta liturgia, ele entra em Jerusalém. Nós já percebemos que no início da Quaresma, nós já vemos que é um caminho que Jesus vem fazendo para a morte de cruz. Então, Jesus, ele dá os passos em direção a Jerusalém, lá onde ele será crucificado. Por isso, hoje, nessa liturgia, Jesus chega à cidade de Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Observem que o cerco já está se fechando para Jesus. E tudo isso por mim e por você. Tudo isso pela nossa humanidade. Jesus então assume a nossa condição humana. A única coisa que Jesus não assume em nós é o pecado, mas ele morre para salvar dos nossos pecados. Jesus então dá a vida por nós, por amor, para salvar a nossa humanidade. Jesus faz então obediente até a morte de cruz. E observe que em nenhum momento Jesus ele reclamou. E aí nós observamos quantas vezes nós estamos reclamando da nossa vida, murmurando das coisas que nos acontecem. E quando a Jesus, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele foi no caminho do Calvário, passo a passo, seguindo a obediência do Pai, até a sua morte de cruz, como nós podemos observar no crucifixo. Jesus obedece o Senhor, obedece o Pai e morre então por cada um de nós. Quantas vezes nós, na vida, nós sentimos dores e não queremos resistir às dores em que estamos sentindo? Será que você já imaginou o tamanho da dor que Jesus sentiu? Que levou à morte? Talvez a dor que você sente não se compara com a dor de Cristo, porque ainda não te levou à morte. Dor maior sente quem morre, porque é a dor que se sentiu no corpo que ultrapassou o limite da humanidade. E Jesus então é aquele que ultrapassa esses limites, por mim e por você. Olha o tamanho da dor que ele sentiu. Uma dor que levou à morte. Olha o sofrimento de Cristo por mim e por você, pelos nossos pecados. Jesus então se faz obediente até a morte e morte de cruz. Isto é, a morte reservada aos escravos e malfeitores. Não por ele mesmo, mas por mim e por você. Porque Jesus não tinha pecado nele. Ele então dá a vida por nós. Hoje, nessa liturgia, podemos observar este grande gesto de amor que Jesus nos apresenta. Quantas vezes a gente não consegue, de fato, reconhecer este grande amor que o Senhor tem feito por nós? Quantas vezes nós não conseguimos entender ou compreender
essa entrega de Jesus, que não foi uma entrega pela metade, Jesus se entrega por inteiro por nós. Jesus, o justo, o santo, em sua paixão, pode assumir as palavras do profeta Isaías, que diz o seguinte: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Na paixão redentora de Cristo se cumpriu a palavra do mesmo Jesus: quem se humilha será elevado. No relato da paixão que nós escutamos, o evangelho tão bonito, o evangelho de hoje, que é o relato da paixão de Cristo, nós então vimos por meio do evangelista São Mateus que foi manifestada esta entrega amorosa do Filho de Deus por nós. Aqui está a manifestação: aquele que sofreu por nós é o mesmo que ressuscitou por nós. Jesus sofre no caminho do Calvário, é maltratado, chega até a morte de cruz por mim e por você, é humilhado, mas Jesus depois ele é elevado. Ele manifesta toda a sua entrega por amor a nós. É a forma como Deus apresenta de fato este grande amor por mim e por você. Aquele que sofre por nós é o mesmo que ressuscitou por nós. Por isso, amado irmão e amada irmã, você que acompanha aí da sua casa, que reza conosco, uma coisa Jesus quer trazer para nós como lição nesta liturgia. E você que também neste momento está aqui na Igreja Matriz, que colabora nesta liturgia de hoje, Jesus quer trazer algo muito importante para nós. Ele não fica na morte, mas ele ressuscita. Nós então recebemos um convite especial do Senhor, para que as coisas que vai nos acontecendo possam morrer a cada dia, para depois ressuscitar também com o Senhor. Esta é a esperança que nós temos de ressuscitar com Cristo no último dia. Aquele que sofreu por nós, se lembra mais uma vez, é o mesmo que ressuscitou por nós. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que nós possamos, amados irmãos e irmãs, proclamar o nome do Senhor sem medo. Nesses dias em que estamos enfrentando este período de pandemia, que nos causa tanto medo, será que nós estamos olhando para todos esses medos, ou o nosso olhar está voltado para Cristo, para aquele que nos dá segurança, para aquele que nos dá a certeza da ressurreição? Um dia nós vamos perecer, o nosso corpo já não vai mais existir, mas a nossa alma vai permanecer viva na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, no dia a dia, nós somos convidados a preparar o nosso coração, a preparar a nossa vida, a olhar para dentro de nós e saber que a cada dia eu preciso morrer. O homem velho precisa desaparecer, a mulher velha precisa desaparecer para surgir um novo dia, um novo homem e uma nova mulher. É isso que nós precisamos fazer. Hoje nós estamos entrando mais diretamente neste mistério da paixão de Cristo. Cristo que agora chega na cidade de Jerusalém e dali é intensificado mais ainda o seu sofrimento. Queiramos nós também estar com Cristo na dor do sofrimento, mas na certeza da vitória, na certeza de um dia novo que há de vir. Por isso, amado irmão e amada irmã, precisamos de fato olhar dentro de nós este verdadeiro amor que foi a entrega de Cristo na cruz por nós. Ele te ama. Eu não sei se você já escutou essa expressão hoje. Deus te ama. Mas eu quero confirmar no teu coração: Deus te ama. Deus te ama a ponto de dar a vida por você. Será se você também ama a Deus a ponto de dar a vida pelo outro? Será se você é capaz de olhar para o crucifixo e dizer para o Senhor: como eu quero também entregar a minha vida como tu
entregastes por mim. E o Senhor nos faz esse convite especial a dar a vida pelo irmão, para que possamos professar a nossa fé, para que a nossa língua possa proclamar o nome de Jesus, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor da tua vida, é o Senhor das tuas dificuldades, é o Senhor da tua família, é o Senhor da tua casa. Por isso não tenhas medo, mas tenha fé, como eu venho dizendo durante todos esses dias. Não tenha medo, tenha fé. Acredite que o Senhor faz uma obra nova na tua vida, mas para isso é preciso de fato reconhecer esse Senhor como o único Senhor e Salvador, como aquele que dá a vida. Vamos aproveitar esses dias, vamos entrar também com Jesus em Jerusalém, vamos colocar essa semana, que seja uma semana intensa de oração, que é a Semana Santa, tempo de graça, tempo de reconciliação, tempo de voltar para nós e olhar as nossas limitações, tempo de viver a graça do Senhor, para que no domingo da ressurreição, passando toda esta semana na graça de Deus, acompanhando a liturgia, acompanhando a Eucaristia, que vai ser celebrada todos os dias aqui na Igreja Matriz, e aí também na sua casa. Eu posso até dizer, a Santa Missa está sendo celebrada na tua casa. Que graça maior nós temos que ter. Deus providencia tudo para nós. Hoje a Eucaristia está sendo celebrada na tua casa, na tua família, com os teus. Por isso vamos viver bem com intensidade essa Semana Santa. Vamos viver bem com intensidade este tempo que o Senhor nos dá para nos preparar, para nos purificar, para que no domingo da ressurreição possamos dar um grito de vitória, um grito de glória diante do nosso Deus. Rezemos, pedindo ao Senhor a graça de permanecermos firmes na vossa presença pela Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora, amados irmãos e irmãs, professar a nossa fé. Você que está aí na sua casa, que acompanha conosco, vamos juntos professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos juntos as preces da comunidade, como irmãos e irmãs, levemos ao Senhor os nossos pedidos. Após cada pedido, nós somos convidados a responder: Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, ouve a nossa oração. Guardai a vossa igreja, ó Deus, e dai-lhe força na missão de conduzir e servir ao vosso povo. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Que nós, celebrando esta Semana Santa, possamos intensificar o nosso crescimento no discipulado de Jesus. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Fazei que a campanha da fraternidade possa dar frutos de compromisso e promoção da vida em todas as suas manifestações. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Atendei, Deus Pai de bondade, as preces que a Ti apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, neste momento, também já acolhendo você que nos acompanha, não somente
pelo Facebook e o Instagram da paróquia, mas também pela Rádio FM aqui da cidade de Jurema. Então sintam-se abraçados e neste momento você pode também ofertar a sua vida diante do altar do Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão do vosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos rezar a oração eucarística de número 2 e o prefácio, a paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças,
em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e a sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Eduardo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-vos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. corpo de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que neste momento está nos acompanhando, rezando conosco, aí na sua casa, você pode fazer a sua comunhão espiritual neste momento, colocando diante de Jesus em adoração, na certeza de que o Senhor se faz presente, como eu dizia na reflexão de hoje. Jesus está na tua casa hoje, por meio da Eucaristia. Aproveitemos bem esse momento com o Senhor, com a sua família, reunida em oração. Aproveitemos, porque esse tempo não é um tempo de desespero, é um tempo de esperança. Por isso Jesus se faz presente aí, com cada um, na sua casa, na sua família, e com aqueles que rezam de perto e de longe conosco, talvez nesse momento até, quem sabe, colocando seu pedido de oração aqui nas redes sociais, pedindo pelos seus familiares, pelo fim da pandemia. Nós queremos também pedir ao Senhor aqui, da Igreja Matriz junto com você, que o Senhor seja o amparo e a nossa fortaleza nesse tempo de isolação, mas ao mesmo tempo neste tempo de consolação que o Senhor nos traz. Precisamos aproveitar bem, por isso vamos contar o corpo de Cristo, você aí na sua casa, por meio da sua oração, espiritualmente, em adoração, reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador da tua vida.
nesta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comer, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Comer, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer no meu corpo a esperança, o amor e a paz, uma nova aliança. Comer, tomai meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomai meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar você neste momento que colocou aí a água para ser abençoada. Você pode agora segurar a água aí em sua mão, perto do seu celular, ou quem sabe do computador, do rádio. Então você pode agora acompanhar a bênção da água e logo em seguida nós iremos pedir a bênção dos ramos. Então você que está na sua casa hoje bem cedo, você já preparou o seu ramo, já colocou aí na sua janela, já colocou na sua porta, no seu portão. Com certeza, neste momento o Senhor olha para esta boa ação que você faz e Ele então dará a recompensa. Então vamos pedir a bênção da água e logo em seguida nós vamos pedir a bênção dos ramos. Eu peço aqui também como símbolo da água que está aí na sua casa, aqui na igreja também nós podemos pedir a bênção. Eu peço que algumas pessoas que estão aqui ajudem a trazer aqui a água para a gente abençoar. E você que está aí na sua casa, segura também aí um copo com água e logo em seguida, depois da bênção da água e a bênção dos ramos, aí você pode aspergir. Agora você vai segurar aqui a água à frente. Bom, a bênção. Então nós vamos pedir a bênção da água e você que está aí na sua casa acompanhando conosco, também você pode segurar aí a sua água para que possamos pedir a bênção do nosso Deus. Vamos já nos preparando para esta bênção. E aí, se você está na sua casa e tiver a oportunidade também já de estar próximo, já com a água na sua mão e próximo também aí dos ramos que você fez, para que possamos assim pedir esta bênção. A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, desça sobre esta água a vossa bênção. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas do dilúvio,
possa pairar também sobre esta água e tocar a vossa força, transformando-a para que esta água sirva, continue, permaneça servindo como sinal de vida para aqueles que usarem, seja para aspersão, seja para beber, para lavar algum ferimento, seja para o consumo. Que o Senhor derrame sobre esta água as vossas bênçãos, transformando em alegria para toda a sua casa, para toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, a liturgia, como simbologia, trouxeram também o seu ramo e nós vamos pedir agora a bênção de Deus sobre eles. Irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos dar início com toda a Igreja à celebração da Páscoa do nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, neste momento, você pode aspergir o seu ramo aí com a água que já foi abençoada. E aqui na igreja também nós iremos fazer a mesma coisa, aspergir os ramos, as bênçãos de Deus caem sobre nós através da bênção dos ramos que agora nós recebemos. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus, está de Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. Eis água viva, eis vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Depois de termos recebido a bênção do nosso Deus, através da água e dos ramos, só quero lembrar para você que nos acompanha neste momento pelo Facebook e também pelo Instagram da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também você que está aqui em Jurema e regiões vizinhas, onde chega a Rádio FM, a Rádio Tropical FM, aqui da cidade de Jurema. Receba o nosso abraço, um abraço bem especial, um abraço de Deus para você e para a sua família. Agradecemos a todos pela companhia, aqueles que hoje, nesta liturgia, colaboram também para que
chegue até a sua casa a palavra de Deus. Que Deus o abençoe grandemente. Nós queremos lembrar que na programação da Semana Santa, nós iremos rezar amanhã à noite a missa. E também iremos rezar na quarta-feira à noite e na quinta-feira, mesmo horário também. Todos os dias às 19h30. Só hoje nós rezemos um pouco mais cedo, às 17h30, que era a nossa previsão para dar início à Santa Missa. Então nós iremos rezar nesses dias com você. Então fique em casa, vamos obedecer às normas da saúde, porque nós não conhecemos, quem sabe é Deus, nós só somos obedientes. Dizem que quem obedece tem vida longa. Então vamos obedecer, vamos ficar em casa e vamos continuar rezando, esperando o tempo da graça de Deus que está por vir. Não vamos desesperar, nem vamos reclamar. Talvez você está na sua casa reclamando: eu quero ir para a igreja, eu quero rezar, eu quero ir para a Santa Missa. Paciência, reza aí, o Senhor está contigo também. Mas nós vamos esperar. Ou alguém pode até dizer para você: mas você não tem fé? Por que você está com medo? Ter fé não quer dizer que nós não vamos sentir medo, não. Nós vamos sentir medo sim. Até porque, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também ser obedientes. E a obediência é um sinal de fé. Então fique em casa, obedeça. Porque o Padre também está obedecendo essas normas. Nós, como igreja, precisamos obedecer esta norma que está aí para o nosso bem, para o bem dos nossos. Por isso vamos ficar em casa durante essa Semana Santa, vamos ficar tranquilos, porque a palavra de Deus vai chegar até você. Não se preocupe. E nós queremos já, desde agora, agradecer àqueles que também ajudam a gente a chegar na palavra de Deus, os meios de comunicação, aqueles que estão sempre aqui, segurando os instrumentos de trabalho, os celulares, sempre nessa transmissão, aqui os jovens que ajudam também nessa liturgia, aqueles que colaboram também com a internet. Nós agradecemos ao irmãozinho que cedeu para nós a internet esses dias, a irmãzinha vizinha aqui da igreja que também tem nos ajudado na transmissão da Santa Missa, cedendo a sua internet para que nós pudéssemos chegar até a sua casa, e ao nosso irmão Cleiton, que também nos ajuda nesses dias de Semana Santa, deixando para nós aqui disponível o Wi-Fi para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, para que você fique em casa. E nós estamos rezando por você, estamos rezando com a sua família. Nós não desprezamos, porque Deus também não despreza nenhum de nós. Fiquemos contentes com a palavra de Deus e com a Santa Missa que chega. Na sexta-feira, nesses dias, nós vamos rezar às 19h30, mas na sexta-feira nós rezamos às 3 horas da tarde, a hora da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fiquem atentos a tudo que esta semana vai nos oferecendo, e a gente vai então rezar com você. Então você não está fora desta comunhão. Então a você que de perto e de longe, de outras cidades, que também reza conosco, receba o nosso abraço da paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquilo que podemos oferecer a você e a palavra de Deus que chega até a sua casa. Então vamos receber a bênção do nosso Deus, para que possamos permanecer nas nossas casas, você que está em casa, e nós que estamos na igreja, possamos voltar também para as nossas casas, levando esta paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos de coração a todos que têm rezado conosco. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar
receber.